Olá, meninas! Hoje eu vou falar para vocês o que é preciso fazer para deixar o anticoncepcional. Você passou alguns anos usando o anticoncepcional, tá lá, fazendo o seu uso do remédio, todo mundo faz, porque todo mundo usa o anticoncepcional para se prevenir da gravidez. Você não foi diferente, você foi lá também e tomou. Só que aí, talvez você seja uma dessas mulheres que apresentou algumas mudanças no corpo depois que usou o anticoncepcional. Talvez você tenha tido ganho de peso, perda da libido, alterações do humor, ou pior ainda, você teve até uma trombose, né? Teve um problema vascular. Você até já leu, né, alguns relatos, né, sobre problemas, mulheres que tiveram problemas também como o seu, ou os malefícios que o anticoncepcional causa, e você quer porque quer deixar de usar esse remédio. Só que aí você se depara com um medo, uma angústia, porque você não sabe o que fazer depois que você deixar de usar o anticoncepcional, porque você tem medo de engravidar, não é verdade? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero falar para vocês o que é preciso para deixar de usar o anticoncepcional. E a primeira coisa que muitas meninas, né, muitas mulheres devem pensar é: eu preciso de coragem, né? Preciso de coragem para deixar o anticoncepcional. Veja, não é só de coragem que você precisa. A primeira coisa que você precisa para deixar o anticoncepcional é de informação. Você vai precisar se informar sobre o que é que vai acontecer com o seu corpo a partir do momento que você deixar de usar esse remédio e que cuidados outros, né, que métodos contraceptivos você vai usar a partir de agora para se prevenir de uma gravidez. Ou seja, você precisa mais do que coragem, você precisa de informação. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a obter essas informações, te dar mais tranquilidade. É muito mais simples você procurar saber como é o seu corpo normalmente sem um anticoncepcional do que ficar passando pelos riscos aí, né, à sua saúde ao utilizar esse medicamento, que algumas aí eu já ouvi falar que chama de veneno, né? Mas não vou chamar de veneno não, porque é uma droga, é um medicamento e para algumas doenças ele é até recomendado, né? Para algumas doenças, para tratar algumas doenças ele é recomendado. Pois bem, então você vai buscar informação sobre o que acontece com o seu corpo. Porque o que vai acontecer a partir de agora? Você vai deixar de usar o anticoncepcional. Ao parar o uso desse medicamento, que é um hormônio, como eu sempre falo para vocês, sem esse hormônio, o seu corpo agora vai funcionar naturalmente. Os seus ovários que estavam sendo bloqueados, agora eles vão voltar a produzir o estrógeno e a progesterona, como era para estar sendo produzido fisiologicamente, né? O estrógeno e a progesterona ao longo de todo o ciclo menstrual. Então significa que a partir de agora, a partir do momento que você deixar de usar o anticoncepcional, dali um mês aproximadamente, você vai voltar a ciclar novamente. Ou seja, você vai ter o seu ciclo menstrual aí retornando ao estado natural. Você vai ter a sua menstruação, o seu período fértil e o seu período não fértil. E essa é a principal informação que você tem que ter, porque é a partir daí que você vai ficar, opa, quer dizer que eu tenho 3 períodos. Você tem 3 períodos diferentes. Em que período é que eu posso engravidar? Veja, você só pode engravidar no seu período fértil. Como assim no meu período fértil? Você não engravida a qualquer hora. Inclusive, eu tenho uma seguidora, uma aluna do curso, ela me relatou que ela morria de medo. Quando ela usava o anticoncepcional, ela morria de medo de deixar, porque ela achava que a qualquer momento ela podia engravidar. E depois de aprender sobre o ciclo dela, foi que ela veio entender e ficou assim admirada, que como assim a gente só pode engravidar um período no mês? Pois é, nós mulheres, né, em idade reprodutiva, só podemos engravidar no nosso período fértil. Então é a partir de agora que você já sabe que você tem 3 períodos diferentes, período menstrual, período fértil, período não fértil, e sabendo que é no seu período fértil que você corre o risco de engravidar, você vai agora lançar mão dos métodos contraceptivos não hormonais, como a camisinha, por exemplo. Eu tenho uma outra seguidora que me mandou mensagem morrendo de medo, já tinha feito teste de gravidez, porque ela estava com a menstruação atrasada. Só que ela me disse que depois que parou de usar o anticoncepcional, como ela não sabia identificar os períodos férteis e não férteis dela, ela usava camisinha em todas as relações. Só que a menstruação dela atrasou.
E ela estava com medo de estar grávida. Eu falei assim, olha, fulana, a camisinha masculina, ela funciona perfeitamente. Ela tem o mesmo nível de eficácia do anticoncepcional, se usada da forma correta. Então, se você usou a camisinha da forma correta, você não vai ter o risco de engravidar. Pode ficar tranquila, tá? Então, veja a importância de você buscar informação. Quer dizer, às vezes tem lá a menina se sujeitando a usar o anticoncepcional para não usar uma camisinha, achando que a camisinha não funciona, quando na verdade ela funciona e é tão eficaz quanto o anticoncepcional, sem trazer nenhum risco para a sua saúde. Então, só para recapitular tudo que eu falei para vocês aqui agora, vocês vão ter que buscar se informar sobre o que é que vai acontecer no corpo de vocês e que outros métodos contraceptivos você deverá usar a partir de agora. Tá bom? Claro, o ideal é que você sempre use os métodos contraceptivos não hormonais, como a camisinha, né? Porque ela protege não só da gravidez, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. Mas vamos considerar uma mulher que já tem um parceiro estável de muito tempo, né? É o seu marido, ela já tem filho, ela não quer ter outro filho, mas ela quer ter relações desprotegidas, certo? Então, nesse caso em que ela ela e o marido dela são saudáveis, e querem ter a relação desprotegida naturalmente, então ela pode ter a relação desprotegida fora do período fértil dela. Ou se ela tiver uma relação no período fértil, que tem que ser então uma relação protegida, né? Uma relação aí com a camisinha, por exemplo. Aí como é que eu vou saber que eu tô ou não no meu período fértil? Aí é que eu sempre falo para vocês vão ter que se basear nos sinais que o seu corpo dá ao longo do ciclo menstrual. E eu sempre bato na tecla que o nosso corpo dá mais de 20 sinais relacionados ao período fértil e ao período não fértil. Por exemplo, eu sei que em uma determinada época do mês os meus seios sempre incham e doem. Ah, o que significa isso aí? É um sinal de que eu estou no meu período fértil ou no meu período não fértil? Ah, eu estou com o meu intestino funcionando mal, estou percebendo que ele ficou lento numa determinada época do mês. Ah, olha, o intestino preso é um sinal aí de progesterona. Quando é que a progesterona está presente? Na segunda metade do ciclo, no nosso período não fértil. Daí por diante, outros sinais como o muco cervical, por exemplo, que muda totalmente, né? Entre o período menstrual e a fase não fértil, né, que vem depois da fase fértil, a mulher tem aí um espectro muito grande de muco cervical. São 4 principais tipos de muco que elas vão observar, que nós observamos ao longo do ciclo menstrual. E é observando todos esses sinais que vocês vão ter tranquilidade, segurança ali de que você está ou não, né, correndo o risco de engravidar. Se você estiver no seu período fértil, aí você vai tomar as devidas precauções, usar os preservativos. E se você estiver no seu período não fértil, aí você vai ficar mais tranquila, né? E aí sim, você agora, sabendo desses 3 períodos que a mulher passa, período menstrual, período fértil, período não fértil, e conhecer ali os métodos contraceptivos não hormonais, podem ficar tranquilas que vocês agora já estarão prontas para viver 100% seguras e sem usar o anticoncepcional. Porque agora vocês já conhecem o que está passando pelo corpo de vocês. Você já está vendo ali o seu ciclo menstrual funcionando, ele vai se repetir a todo mês, então a cada nova menstruação você ganha uma nova oportunidade de perceber os seus padrões. É isso que é bacana no nosso ciclo. Como o nosso corpo já está programado para reproduzir, programado para menstruar, programado para ovular, os sinais que surgem ao longo do ciclo menstrual, eles são padrões, eles estão sempre lá, eles sempre aparecem. Por exemplo, o muco cervical ele pode estar até em menor ou maior quantidade, mas ele vai estar sempre presente na sua fase fértil. O muco fértil sempre vai estar presente na fase fértil. O muco não fértil sempre vai estar presente na fase não fértil. E isso vai te dar norte, você vai conseguir saber, você vai se orientar, você vai ficar tranquila, porque você vai se observar e vai dizer, opa, não estou no meu período fértil, então vou fazer tal coisa. Opa, estou no meu período fértil, então um freio aqui, outro ali, vamos ali que eu não quero engravidar, tá? E isso vai te deixar 100% segura, pode ter certeza. Aliás, eu tô aqui para isso, vocês sabem que eu faço umas lives fechadas, né, para as meninas que são inscritas no meu site, onde eu falo um pouco mais sobre esses sinais e como vocês podem fazer para identificá-los, né, tanto no seu período fértil quanto no seu período não fértil. Então veja, é de coragem que você precisa para deixar o anticoncepcional? Não necessariamente, você precisa de informação.
Aí, a partir do momento que você tiver informação, que você tiver ali resguardada pelo conhecimento do que vai acontecer com o seu corpo, pelo conhecimento do que utilizar como método contraceptivo, aí sim, né? Você vai ser uma mulher corajosa, você vai ser uma mulher segura, você vai ser uma mulher livre, vai ser uma mulher tranquila, aí sim, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não vai dizer, ai, tomei coragem, deixei o anticoncepcional. Aí, Fernanda, olha só, eu tô há 4 meses sem o anticoncepcional e eu tive relação desprotegida em todas as vezes que eu fiz com meu marido. E aí falou assim, eu corro risco de engravidar? Corre, claro. Claro que corre risco de engravidar, meu Deus. Você não precisa ter coragem, eu não quero essa corajosa não, pelo amor de Deus. Eu não quero mulher corajosa aqui, sem ter nenhum embasamento, nenhuma informação. Pelo amor de Deus, vocês não deixem de usar o anticoncepcional sem se comprometer em aprender o que acontece com o corpo de vocês. Pois bem, você deixou de usar o anticoncepcional, aí o que eu quero falar para vocês agora é o cuidado extra que você tem que ter. Não é nem cuidado, é uma consciência, é saber outras coisas que podem acontecer e que vocês não devem se assustar com isso. Algumas, como eu falei para você, eu vou falar isso em outro vídeo, mas assim, quando você deixa de usar o anticoncepcional, quer dizer, você retira do seu corpo um hormônio, ou dois, né? Tem anticoncepcionais à base de progesterona, mas tem anticoncepcional à base de estrógeno e progesterona. Logo você deixa de tomar, joga no lixo, né? Vou economizar quantos reais por mês? Quantos reais por ano? Bacana, compra já uma maquiagem nova. Você agora não tem mais o anticoncepcional no seu corpo, não tem mais o hormônio. Aí o seu corpo, lindo e maravilhoso, vai voltar a funcionar naturalmente, os seus ovários vão voltar a funcionar, vai começar a produzir estrógeno e progesterona da forma fisiológica, da forma natural. Só que isso leva um tempinho, o nosso corpo vai se ajustando ao longo de tempo, né? É como se estivesse amadurecendo de novo aí a nossa função ovariana. Isso leva aí algumas semaninhas. E aí, nesse meio tempo, algumas alterações vão poder acontecer no seu corpo, como por exemplo a queda de cabelo. Seu cabelo pode começar a cair, né? Porque o seu corpo estava acostumado com aquele hormônio externo, de repente não tem mais, e aí o seu corpo passa por algumas alterações, uma delas é a queda de cabelo, tá? Pode ser que suas espinhas voltem a aparecer, mas não se assustem, porque depois elas regridem, é simplesmente porque é um choque ali, né? Algumas meninas que passam anos utilizando o anticoncepcional, vamos dizer assim, 10 anos usando o anticoncepcional, inclusive muitas não fazem a pausa, né? Usam ali ininterruptamente. Quando elas decidem parar de usar o anticoncepcional, o que acontece com algumas delas? Não todas, tá? Eu vou falar isso para vocês saberem que isso é possível. Algumas delas passam a produzir leite. De repente, produzem leite. E elas começam a achar que está grávida. Ou começam a achar que está com câncer de mama. Inclusive, eu tenho uma seguidora que foi fazer o exame porque ela achava que estava com câncer de mama e não era nada disso. O que aconteceu com ela foi simplesmente o efeito aí da retirada do anticoncepcional. Eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. A fisiologia, né, o funcionamento do nosso corpo é maravilhoso. Saber como o nosso corpo funciona é uma maravilha. E eu, enquanto professora de fisiologia humana, tenho o prazer de passar isso para vocês, né? Até para que vocês, ao saber disso e caso vocês se deparem com essa situação, vocês não se assustem, porque isso pode acontecer. O que acontece? Normalmente, vamos pensar numa mulher que não usa anticoncepcional, eu sou essa mulher, por exemplo, não uso anticoncepcional e todo mês eu passo pelo ciclo menstrual. Eu tenho a menstruação, tenho o meu período fértil, tenho o meu período não fértil, dentro desse período fértil eu tenho um período ali de TPM, que é bem próximo da menstruação, e eu volto a menstruar e o ciclo se repete. Tudo isso só acontece porque nos meus ovários eu estou produzindo 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona. Além do estrógeno e da progesterona atuarem no sistema reprodutor, preparando o nosso corpo para uma gestação, ele age em várias áreas do nosso corpo, como eu sempre falo também, né? Cabelo, pele, intestino, nas mamas, enfim. E o que acontece é que o estrógeno, que nós produzimos naturalmente, é um hormônio capaz de inibir a produção de um hormônio chamado prolactina. A prolactina é o hormônio responsável pela produção de leite pelas nossas glândulas mamárias. Então, ao longo do nosso ciclo menstrual, o nosso estrógeno, ele tem aí, dentre as várias funções dele, ele tem a função de inibir a prolactina, naturalmente. Agora imagine uma mulher que faz uso de anticoncepcional.
ela ingere uma quantidade de hormônio muito maior do que uma mulher que não toma. Esse hormônio que ela toma, que está em maior quantidade, bloqueia ainda mais a prolactina dela. Então, essa mulher que está fazendo o uso do anticoncepcional já há muito tempo, tem a prolactina super inibida. Aí, um belo dia, resolveu parar de usar o anticoncepcional. O que acontece? Quando você retira o anticoncepcional da sua corrente sanguínea, os níveis de estrógeno e progesterona caem. Ela está com a função ovariana dela começando agora, o ovário está voltando a recuperar, os folículos ovarianos estão crescendo novamente, graças aos deuses, oh meu Deus, olha só, o ovário está funcionando e começa a produzir lá o estrógeno. Só que é tão pouquinho de estrógeno no começo, logo que ela deixa de usar o anticoncepcional, que esse estrógeno em pequena quantidade não é capaz de bloquear a prolactina. E essa prolactina fica livre para atuar. E ela vai atuar onde? Na glândula mamária. Fazendo o quê? Produzindo leite. Então, pode ser que algumas mulheres que deixem de usar o anticoncepcional passem por essa experiência de repente, ver o seio cheio de leite. Mas não se assustem, porque até que se prove o contrário, né, que seja alguma patologia, alguma coisa, isso é somente um efeito adverso, ou seja, é um efeito não desejável aí da retirada do anticoncepcional, que era tanta substância que você estava ingerindo que a falta dela vai acarretar a produção de leite em você, mas que dentre algumas semaninhas isso vai regredir e logo que a sua função ovariana ela volte ao normal, que seus folículos ovarianos voltem a produzir o estrógeno na quantidade fisiológica, na quantidade natural, esse estrógeno vai voltar a bloquear a sua prolactina e você vai parar de produzir o leite, tá bom? Então, só para que vocês saibam que ao parar o anticoncepcional, como a sua função ovariana vai voltar ao normal, vai voltar a funcionar fisiologicamente, dentre as coisas boas que vão acontecer, pode ser que alguns ajustes aí aconteçam de forma que vai te assustar, como esse exemplo da produção de leite, mas que logo vai regredir, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber de tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje. Essas são, então, na minha opinião, os principais quesitos que você deve atender, que você deve preencher para deixar de usar o anticoncepcional. Quer dizer, não basta só ter coragem, mas sim a responsabilidade de obter as informações adequadas para você, então, se sentir ali segura, né? 100% segura e vivendo ali livre, sem usar o anticoncepcional, tá bom? Seja corajosa, mas busque sempre as informações. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, faça suas perguntas, visite o nosso site que tem muitos outros vídeos como esse que vão até ser complementares, né, uns aos outros e aí vai te ajudar a ficar mais tranquila quando você decidir parar de usar o anticoncepcional. Um beijão e até o próximo vídeo.